A chacina na Fazenda Patos. Jornal à Noite, de 5 de agosto de 1938. Arrastadas pelos cabelos para a degola. Depois da formidável chacina, perpetrada com inomináveis requintes de crueldade, Corisco e seu bando dançam alegremente ao som do realejo, poupadas a sanha assassina para contarem a história. Decapitadas vivas. Nenhum tiro foi disparado contra as vítimas da Fazenda dos Patos. 2 mulheres no bando de Corisco. Visto ontem na Fazenda Bem Feita em Mata Grande. O bilhete recebido pelo prefeito de Piranhas. Estes são alguns títulos das matérias que foram publicadas pelo jornal Carioca à Noite em suas edições dos dias 4 e 5 de agosto de 1938. Vamos às matérias. Segundo informações aqui recebidas em Piranhas, Corisco, à frente de um grupo composto de 8 pessoas, inclusive 2 mulheres, foi visto ontem na Fazenda Bem Feita em Mata Grande. A Polícia do Estado, através de suas forças volantes, já está no encalço nesta direção. Refere-se também que o assalto à Fazenda dos Patos, de propriedade do sogro do capitão João Bezerra, foi realizado sem se disparar um tiro sequer. Todas as vítimas foram degoladas vivas pelos bandidos, o vaqueiro Domingos, sua mulher e 4 filhos do casal, cujas cabeças foram mandadas para o capitão João Bezerra, na falta de prefeito de Piranhas, ausente no momento. Piranhas, Alagoas, 5 de agosto de 1938. O assalto do grupo de Corisco à Fazenda dos Patos foi realizado pela madrugada. Os bandidos puderam assim aproximar-se sem serem pressentidos, atacando de surpresa suas vítimas. 6 pessoas, como já informamos, foram então decapitadas, sendo as cabeças enviadas ao capitão João Bezerra. Acompanhava os despojos, que incluíam 2 cabeças de mulher, o seguinte recado: as cabeças dessas mulheres pagaram as 2 mortas. O grupo de Corisco, depois da chacina, conseguiu montada na própria fazenda, batendo em retirada. Comunicado o fato às autoridades, saiu em perseguição do grupo o sargento Aniceto, que anuncia-se já conseguiu a pista dos bandidos. Impressionante. O festim macabro. Piranhas, 5 de agosto de 1938. Urgente. Acabamos de chegar a Piranhas, cidade do interior alagoano que Corisco escolheu para palco do seu sanguinolento revide pela morte de Lampião. Ainda todos os habitantes da localidade se encontram sob a penosa impressão do monstruoso crime. Ouvimos, a respeito, o senhor Manuel João da Costa, cunhado do vaqueiro Domingos José Ventura, o infeliz morador da Fazenda dos Patos, que encontrou morte horrível juntamente com toda a sua família, nas mãos ávidas de vingança do bandoleiro Corisco e seu bando. Ainda tomado de profunda emoção, o senhor Manuel João da Costa narrou-nos o drama tremendo, verdadeiro festim de sangue e horror. Demos a palavra ao nosso entrevistado. Corisco chegou, noite fechada, já na Fazenda dos Patos. Eram mais ou menos 8 horas. Ao estrépito dos bandoleiros que se aproximavam como demônios, batendo as coronhas das armas no terreiro, a família do vaqueiro Ventura acordou em pânico. Mas nada mais era possível fazer nem fugir. Corisco, à frente do bando, com os olhos verdes fuzilando de ódio, ordena rispidamente a mulher e a filha do morador: faça café para todo o pessoal. Em seguida, apontando para o vaqueiro e seu filho Manuel, ordena a seus cabras que os levem para trás do curral, o que é feito imediatamente, sem qualquer gesto de resistência dos prisioneiros. Os 2 homens são amarrados e arrastados para fora. Do local escolhido, Corisco então contempla, mais uma vez, com uma expressão de sinistro sarcasmo, as 2 vítimas e, em voz ríspida, grita para os seus homens, que já havia desembainhado os punhais agudíssimos: degolem esses bandidos. Hediondo. Uma angustiada expressão de desesperança
perpassa pelas fisionomias dos homens que iam ser imolados. Inútil qualquer apelo a quem já perdeu o último resquício de bondade humana. Os cangaceiros escolhidos para carrascos aprestam-se para a tarefa macabra. Fuzilam os punhais na meia luz do luar. Rápidas como raios, as lâminas cortam o espaço e duas cabeças tombam sobre a terra, entre golfadas de sangue. Os troncos decepados oscilam ainda uma última vez e caem pesadamente sobre o solo empapado de sangue. Ódio de bandido. Não satisfeitos em sua insaciável sede de vingança, Corisco e seus homens, depois de amaldiçoarem em altos brados as vítimas indefesas, voltam a casa, onde tinham ficado os outros cabras, guardando os demais moradores. Um frêmito de horror circula pelo sistema nervoso daquelas pobres criaturas, ao verem de volta o sombrio Corisco, cujas pupilas, com ódio inextinguível. Chegou a vez dos filhos do vaqueiro Ventura, José, solteiro, e Odon, casado. Os facínoras amarram-lhe as mãos para trás, conduzem-nos para o terreiro e aí, entre imprecações demoníacas, degolam-nos de um só golpe, com a sua alucinante maestria de sangradores. Agora as mulheres! Agora as mulheres! Grita Corisco, enquanto seus homens agarram pelos cabelos a mulher e a filha do vaqueiro, Guilhermina Nascimento Ventura e a jovem Valdomira Ventura. Vocês vão pagar a morte de Maria Bonita e Enedina, diz o bandido olhando para as mulheres. Nenhuma sombra de piedade naquelas fisionomias que só o ódio sabe fazer vibrar. As mulheres são brutalmente arrastadas para fora, e ainda o feroz Corisco, com a sua impassibilidade humana, ordena e assiste ao seu degolamento. Música. Parece momentaneamente aplacada a cólera do chefe. 6 cabeças jazem sobre o solo, imobilizadas numa última expressão de angústia e sofrimento. Mas nada comove o bandoleiro empedemido. Gritos de satânica satisfação atroam os ares. É a alegria das feras saciadas. Os bandoleiros estão superexcitados. Voltam a casa no meio de um vozerio infernal. Corisco ordena então que se comemore condignamente a vingança. Manda transformar em salão de baile a sala da casa assaltada. E, estimulados pela cachaça, entregam-se a desenfreadas manifestações de alegria, dançando e gritando. Alguns dos bandidos trazem violas e realejos com que animam a dança. É um festim macabro, pantomina de horror e sangue, farândula de demônios alucinados. O saque, bilhete ao capitão Bezerra. Quando se dão por satisfeito, Corisco ordena o saque geral da fazenda, depois do que dar instruções para a retirada. Dirigem-se todos para a fazenda Pedrinhas, próxima à fazenda Paz, pertencente também ao senhor Antônio José de Brito, vulgo coronel Antônio Menino. Aí então Corisco redige uma carta injuriosa e violenta ao capitão Bezerra, endereçando-lhe as cabeças sangrentas. Entrega o bilhete ao portador, que foi o vaqueiro João Crispim Moraes, dizendo: vai entregar isso ao tenente Bezerra. Diga a ele para comer uma frita. Na falta dele, entregue ao prefeito. Poupados para contarem a história. Os bandidos deixaram vivos 3 outros filhos do vaqueiro Ventura: Antônio, de 12 anos, Silvino, de 10 e Carmelita, de 11. Por isso, ao despedir-se do portador da macabra encomenda, Corisco acrescentou: os meninos ficaram para contar a história, mas brevemente voltarei para matá-los, pois faço questão de extinguir toda a raça daquele vaqueiro traidor que nos denunciou à polícia.
As cabeças foram enterradas no cemitério da cidade, sendo que aos corpos foi dada a sepultura cristã na fazenda Patos. O vaqueiro tão tragicamente trucidado tem ainda uma filha que reside em companhia da família do coronel Menino. Receia-se aqui nova façanha dos bandidos, que prometeu vingar a morte de Lampião impiedosamente. Na carta dirigida ao tenente Bezerra, enviando as cabeças, diz Corisco: matei 2 mulheres para vingar a morte de Maria Bonita e Enedina. A esposa de Odom Ventura, que também se encontrava na casa assaltada, foi perdoada pelos bandidos em virtude de ter dado à luz há 8 dias atrás. A criancinha também nada sofreu. Os 3 filhos sobreviventes do vaqueiro que foram mandados por Corisco, juntamente com as cabeças de seus pais e irmãos, nada quiseram declarar. Seguimos viagem para Angico. Maceió, 4 de agosto de 1938. A população dessa capital continuou sob forte impressão da vindita tomada por Corisco e seu bando, composta todo ele dos fugitivos da fazenda Angico. Os jornais dão amplo noticiário do fato sangrento. Conhecem-se agora os mortos da fazenda Patos, onde Corisco chegou de surpresa, não tendo sido possível nenhuma resistência. Corisco chegou e não conversou. Amarrou todas as pessoas encontradas, em número de 6, fuzilou-as, cortando depois as cabeças e mandando-as num saco para o prefeito de Piranhas, com um bilhete no qual dizia que as 11 cabeças da fazenda de Angico fariam rolar muitas outras. O saco com o presente macabro foi levado por uns caboclos que chegaram a Piranhas pela madrugada. Esses caboclos, que vivem nas redondezas onde se deu a chacina, foram obrigados a cumprir a tarefa, sob a ameaça de que, se não levasse o saco e não o depositasse no lugar determinado, mais tarde seriam sacrificados e decapitados. O saco foi encontrado pela criada do prefeito, no batente da porta da rua. Alarmada, a empregada saiu correndo e gritando. As pessoas da casa vieram ver o que se passava e deram com aquela coisa horrível. O prefeito de Piranhas também foi ver e se deparou com as cabeças, empapada em sangue e terra. A notícia espalhou-se com rapidez e dentro de pouco tempo a residência do chefe do executivo municipal estava cercada por uma multidão de curiosos que ali ficou comentando a trágica represália, entre indignada e transida de pavor. Brutal. Maceió, 4 de agosto de 1938. As pessoas mortas e decapitadas na fazenda Patos pelo bandoleiro Corisco, em revanche à morte de Lampião, foram o vaqueiro do coronel Antônio Brito, sua mulher e 4 filhos menores. A família do proprietário da fazenda lá não se encontrava. Corisco, entretanto, depois de sacrificar 6 vidas inocentes, no ato de terrível barbaridade, incendiou a fazenda, que é agora, por informações de pessoas vindas de lá, um campo ressequido e devastado. No comando das Forças Volantes. Maceió, 4 de agosto de 1938. O primeiro-tenente Francisco Ferreira de Melo, por determinação do coronel Lucena, assumiu o comando das tropas volantes, que saíram em perseguição do novo bando de cangaceiros chefiados por Corisco. Texto extraído do jornal Carioca à Noite, em matérias publicadas entre os dias 4 e 5 de agosto de 1938.